Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Vamos então iniciar uma videoaula de Day Trade ensinando uma técnica utilizando o ADX para operar reversão de tendência. Para conhecer meus produtos e serviços, contratar minhas consultorias e treinamentos, acesse esses dados que tem aqui para entrar em contato comigo. Muito bem pessoal, então nós temos aqui o indicador ADX, vou tirar as médias móveis aqui que a gente não vai precisar delas. Eu vou estar ensinando uma das técnicas para operar reversão de tendência. A minha metodologia não opera reversão de tendência, nós operamos surfando em tendência, operando no início delas, ok? Mas esse setup usando o ADX, né, para operar reversão de tendência é muito eficaz mesmo. Eu vou aqui estar tirando as outras linhas do ADX aqui, tá? Eu vou deixar só a linha ADX. Então, o indicador ADX que você vai precisar utilizar. Você vem aqui em indicadores. Em tendência, você tem o Average Directional Movement Index. E você vai configurar ele para 34, que é o parâmetro que eu utilizo, o período que eu utilizo. Bom, o que acontece, pessoal? O ADX, essa linha do ADX, existem as outras duas linhas do ADX que tem outras funções, não vou falar nesse vídeo porque não precisaremos dela para o setup. E de fato, se você quiser colocar esses níveis aqui também você pode, mas não é necessário. E essa linha é a mais importante para operar a reversão de tendência. Então, qual é o parâmetro que eu vou utilizar para operar a reversão de tendência? Primeiro vamos entender como funciona essa linha. Essa linha, quando ela está nessa região aqui, pessoal, quando ela está caindo e quando ela está nessa região aqui de baixo, inferior, ela indica fraqueza da tendência. Não importa se a tendência é de alta ou não importa se a tendência é de baixa, ela está indicando fraqueza da tendência. Quando a linha está apontando para cima, ela está indicando força da tendência e continuação da força. Aqui, por exemplo, indica força, né, e continuação da força. Então, quando ela está indo para cima, força significativa para a tendência atual. Quando ela está apontando para baixo e está nessa região inferior, indica fraqueza da tendência. Então, com base nesses conceitos, a gente pode utilizar o seguinte padrão, que eu vou mostrar para vocês que funciona. Quando a linha do ADX faz fundo no mesmo nível, significa que a tendência está tão fraca, mas tão fraca que ela tende a reverter. Não importa se a tendência é de alta, por exemplo, a tendência de alta lá no preço. Mas aqui nessa região, o ADX está fazendo fundos no mesmo nível. Então significa que vai reverter a tendência, mas era uma tendência de alta. Mas o mesmo se aplica para a tendência de baixa. Está em tendência de baixa e o ADX está fazendo fundos no mesmo nível. Significa que a tendência de baixa tende a reverter. Então não importa qual é a tendência, se é de baixa ou de alta, mas o ADX fazendo fundos no mesmo nível indica que vai reverter. E é claro que eu devo também levar em consideração alguns conceitos no preço, né? No preço eu tenho que levar em consideração. Então, por exemplo, se eu tenho topos e fundos ascendentes, pela teoria de Dow, indica que o preço vai continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Se ele faz topos no mesmo nível, então indica uma provável correção. Ou se ele faz topos e fundos ascendentes e ele faz um pivô de baixa ou rompe um fundo de um pivô de alta, então significa que tende a reverter a tendência. Então tem que analisar estes sinais também da teoria de Dow sobre a reversão de tendência. Para a tendência de baixa é a mesma coisa, né? Topos e fundos descendentes faz fundo no mesmo nível, ou fundo triplo, né? ou oco invertido, então indica que a tendência vai reverter. Ou se faz um pivô de alta, ou se um pivô de baixa tem o seu topo confirmado rompido, tudo isso indica pela teoria de Dow que vai reverter a tendência. Então tem que utilizar estes padrões da teoria de Dow que indicam reversão de tendência, ou dificuldade para fazer novos fundos ou novos topos, e conciliar com o ADX fazendo fundos no mesmo nível. Então, por exemplo, a gente vê aqui que o ADX aqui fez fundos no mesmo nível, certo? Ou quase no mesmo nível. E a gente vê que o preço vinha fazendo topos e fundos descendentes e vinha consolidando, vinha indicando dificuldade para fazer novos fundos. Então eu poderia iniciar uma operação de reversão de tendência, me arriscar em uma operação de reversão de tendência aqui,
entrando comprado aqui, colocando stop no fundo anterior e seguindo a tendência de alta que foi gerada, né? Foi gerada a tendência de alta. Vamos ver aqui outro exemplo, onde o ADX ficou lá no fundo. Isso aqui, inclusive, é o gráfico de 5 minutos, né? Que os sinais têm mais dificuldade para... Inclusive, não precisa ser aqui no fundo, né? O ADX, ele pode ser fundos no mesmo nível nessa região aqui. Aqui, por exemplo, né? A gente vê que... Vamos dar uma... Aqui, fundos no mesmo nível, né? Qual é a tendência? Aqui nessa região que a gente tem fundos, começou a fazer fundos no mesmo nível aqui, a gente vê o quê? Que estava numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então significa que pode cair, né? Fez fundos no mesmo nível, essa tendência de alta está com muita dificuldade para continuar subindo. Houve a consolidação, então poderia arriscar uma venda aqui nessa região, nessa consolidação, colocar o stop loss aqui no topo anterior e a tendência de baixa desencadeou significativamente, tá? Então isso funciona muito, tá? É um padrão que funciona bastante. Você pode estar operando para operar a reversão de tendência. Vamos ver aqui mais um exemplo, né? Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui, por exemplo, né, claríssimo aqui, fez fundos no mesmo nível aqui. Inclusive está bem na parte inferior do ADX, ou seja, tendência de alta, né? A tendência aqui é de alta, que tende a enfraquecer. Então poderia apostar numa reversão de tendência aqui nessa região, que fez inclusive um triângulo, né? Que é um padrão de consolidação. Fez aqui um triângulo. Poderia estar fazendo uma aposta vendida aqui e colocando o stop no topo anterior. Fez uma queda, mas houve enfraquecimento. Por quê? Houve a queda? Houve. Mas o ADX ele não foi muito para cima. Ele foi para cima, mas ele voltou. Então ele ainda continuou fraco. A tendência de baixo continuou, mas a força da tendência ela enfraqueceu e voltou a ficar fraco. Então aqui, como fez consolidação, eu deveria sair da operação porque a tendência já estava fraca. E eu poderia até fazer uma aposta nessa região comprada, porque estava em tendência de baixa aqui, certo? Estava em tendência de baixa. E aqui começou a fazer fundos no mesmo nível e nessa região inferior, indicando possível reversão de tendência. Se a tendência aqui é de baixa, significa que vai reverter para cima. Então poderia fazer uma compra aqui nessa região, colocar o stop no fundo, poderia ser nesse fundo aqui que seria mais forte, e aqui iniciou a tendência de alta. Daí veja que novamente, né, fez a tendência de alta, o ADX aqui veio aqui para essa região aqui de baixo, só que aqui deu sinal atrasado, né? Mas veja que a tendência ela reverteu exatamente quando a ADX veio aqui para essa região, indicando fraqueza. Então a tendência está de alta, indicou fraqueza e houve a reversão da tendência. E assim sucessivamente. Então é um sinal de reversão de tendência muito bom para você operar a reversão de tendência. A minha metodologia não opera reversão de tendência, opera fatores muito melhores. Mas isso aqui é um dos padrões do ADX que eu utilizo, tá? Para você, de fato, detectar a reversão de tendência. E funciona bastante. E nos livros de análise técnica, ninguém ensina sobre esse tipo de tática. Quase ninguém ensina sobre esse tipo de tática. E é uma tática muito simples, utilizando teoria de Down e esse padrão do ADX. Um alerta gravíssimo aqui para vocês. Não saiam usando isso como se fosse o santo graal para o mercado financeiro, porque isso foi testado na teoria. Eu nunca usei um setup que opera isso na prática, ok? Tudo isso foi testado na teoria. Então vocês têm que comprovar a metodologia, obviamente com dinheiro real por 2 anos. Eu utilizo o ADX, outros padrões do ADX muito mais eficazes para operar início de tendência ou continuação de tendência, nunca contra a tendência operando reversão de tendência. Isso aqui é uma tática teórica que vocês, se vocês utilizarem a mesma tática que eu mostrei aqui, vocês vão ver que estatisticamente funciona, mas existem outros padrões para uma metodologia e a lucratividade fluir que você tem que colocar na metodologia para ela funcionar. Portanto, tem que fazer muitos testes com dinheiro real para provar isso aqui.
Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe, faça suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.